Olá, sou a Tânia Miele e esse é o ForenseCast. Para quem não me conhece, sou Tânia Mara Volpe Miele, sócia fundadora do IPBJ, hoje FVM, Faculdade Volpe Miele. Estou hoje aqui para um bate-papo com 3 experts, Lucilene Cazumbá, Roberto Gonzalez e Robson Tirotti Felipe. Eles vão se apresentar e eu já passo aqui ao coordenador, né, que irá aqui nos ajudar hoje nesse bate-papo, professor Robson. Por favor, obrigada a todos e vamos começar nosso bate-papo. Olá para você que nos assiste, muito obrigado pelo convite. Olá, doutora Tânia. É um prazer estar aqui, é uma honra para esse bate-papo com 2 grandes profissionais, professora Lucilene, professor Roberto. Eu sou o Robson Tirotti, sou perito criminal do Instituto de Criminalística de São Paulo, professor de Ciências Forenses na Volpe Miele, professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo e, mais uma vez, agradeço o convite. Professora Lucilene, se apresente para nós, por favor. Claro. Olá a todos. Obrigada pelo convite primeiro, professora Tânia. É sempre um prazer conversar, né, com colegas que gostam da perícia, gostam da área, assim como eu, professor Robson, professor Roberto, que também é colega de profissão, fonoaudiólogo. Então, já digo, né, que eu sou fonoaudióloga, tenho mestrado em psicologia, também sou professora aqui da instituição da professora Tânia, e atuo no Ministério Público, né, na área que a gente realiza ali as perícias que envolvem comunicação, que é justamente a minha formação. E lá recebe a denominação de perícia em áudio e vídeo, e a gente faz também a parte de documentoscopia. E vamos fazer esse bate-papo acontecer, né? Agora é você, Roberto. Olá a todos. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, fico muito honrado, satisfeito. E eu sou perito criminal, atuo aqui há mais de 15 anos, né, na perícia do Estado de São Paulo. Sou biólogo, fonoaudiólogo, né, como a Lucilene falou. Fiz fonoaudiologia depois de velho um pouco, né. Fiz por conta da perícia de voz, né. Até então eu era um mero biólogo, mas a fonoaudiologia me chamou para esse caminho. E há mais de 10 anos, então, atuo nessa área de comparação de locutores. Tá? Sou mestrando atualmente da Unifesp na área de voz e professor também da área. Muito bem, que bacana. Como é gostoso a gente falar do ramo pericial, né? Como é gostoso a gente falar de ciências forenses, que é algo tão amplo e sempre tão instigante, né? Hoje nós estamos aqui para falar de fonoaudiologia forense. Então, eu queria começar perguntando para a professora Lucilene, o que é a fonoaudiologia forense? Como que ela surge? Da onde que ela vem? O que você pode falar um pouquinho para nós a respeito disso? Olha, na verdade, hoje, né, agora, bem recente, em 2020, a gente tem um provimento que fala da perícia fonoaudiológica. Então, a gente teve um período aí em que a gente denominava a nossa área como todas as demais, né? A química forense, a biologia forense. Então, nós temos aí a fonoaudiologia forense acontecendo como objeto de estudo sendo a comunicação para apoiar o que envolve as lides judiciais. Então, na verdade, a fonoaudiologia forense ela é como toda a área, né? Então, se a gente pensar em comunicação, pensar no objeto de estudo, ela sempre existiu. Mas nós temos aí o primeiro caso, salvo engano, né, o professor Roberto pode complementar depois, em 1992, teve o primeiro caso de voz, né, então, esse caso, ele foi feito, era um caso que envolvia, inclusive, o ministro Magri, e ele foi feito pelo professor Molina, pela Unicamp, junto com a Polícia Federal. Então, esse é o primeiro caso que, então, surgiu essa história de se fazer a análise de um conteúdo de voz, né? E isso chamou a atenção, e aí alguns fonoaudiólogos foram para a área. A gente tem uma colega no Ministério Público do Rio de Janeiro, a Maria do Carmo, que foi quem começou, né, a atuar nessa área, junto com a professora Mônica Azariti, né, e começaram, então, a divulgar mais.
Mas a força mesmo da fonoaudiologia na perícia, ela vem num crescente, porque a nossa área, né, a nossa formação, ela é recente, né, professor Roberto? Então, o nosso curso não é um curso antigo, é 81 e 82, então a gente ainda é jovem, né, pensando em ciência. E a perícia, então, ela vem agora ganhando muita força. E para vocês terem ideia, esse ano é o primeiro que no Congresso de Fonoaudiologia, o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, a gente vai ter uma trilha só de perícia fonoaudiológica. Então, todas as áreas que a fonoaudiologia atua, né, elas serão contempladas com essa grade de conteúdos voltados, não só a perícia de voz, né, mas todas as demais que a gente pode atuar. Então, a perícia relacionada à audição, as perícias realizadas para convênios médicos, para escolas, existem várias outras atuações do fonoaudiólogo, né, diretamente relacionadas. Então, assim, a fonoaudiologia forense, na verdade, ela não tem um marco, né, a gente tem pessoas que realmente fizeram esse esforço para a fonoaudiologia ser reconhecida como também uma ciência que contribui com as LIDs, né, e em 2000, agora é vergonhoso, né, mas eu acho que é 2014, eu fui autora, junto com a Marinês, que é outra fonoaudióloga, né, e mais o meu marido, que é um advogado, do primeiro livro que fala sobre fonoaudiologia forense. Então, na verdade, vejam vocês, né, foi só em 2013 para 14 que a gente se juntou para justamente colocar no papel e dizer, olha, existe uma área, né, e existe espaço, na verdade, né, para que a fonoaudiologia aconteça, e então vamos colocar isso no papel. E desde 2013, eu, como fonoaudióloga, participo de todos os congressos de peritos, tanto de criminalística como de interforense, levando estudos de casos do Ministério Público. Então, eu tenho publicações desde 2013, justamente foi uma força-tarefa que a gente fez para mostrar que o fonoaudiólogo também poderia fazer perícia. E acho que depois, mais para frente, né, Roberta, a gente pode comentar que são pouquíssimos os concursos que tem abertos para fonoaudiólogo, para perito. E isso é interessante também, né? São poucos os estados. E o Márcio, que é um colega nosso que faleceu, né, o ano passado, né, Roberto? Ele foi o primeiro fonoaudiólogo a passar um concurso para perito criminal oficial do Rio Grande do Sul. Então, ele foi o primeiro fonoaudiólogo na história do nosso país a passar num concurso, e eu até anotei em 2004, porque eu acho justo fazer esse registro, porque ele foi o primeiro colega realmente a ser um perito, né, concursado oficial. Não sei se você quer complementar, Roberto, acho interessante, né, porque essa é uma visão minha mais assim, né, de pesquisa, tudo, e tem a questão dentro dos institutos, né, que talvez o Roberto tenha uma visão, né, diferente. Uhum. Bom, falando a respeito de fonoaudiólogo, né, e perito, veja, no estado de São Paulo, na nossa polícia científica, até então nós não tínhamos nenhum fonoaudiólogo como perito. Houve um certo momento que o concurso da polícia científica, inclusive, restringiu carreiras como fonoaudiologia, quer dizer, esses profissionais não poderiam nem prestar o concurso. Houve um pedido nosso, na época, para que a superintendente, né, inserisse a fonoaudiologia como uma possibilidade. Não, a fonoaudiologia é importante. E eu não era fonoaudiólogo, hein? A fonoaudiologia é importante. Ela tem que poder, né, participar da polícia científica. Fonoaudiólogos têm que poder prestar o concurso. Nós precisamos de fonoaudiólogos aqui para a perícia de comparação de locutor. E sim, a superintendente na época abriu, né, para a fonoaudiologia essa possibilidade, mas, desde então, não tivemos ainda o ingresso de fonoaudiólogos na polícia científica. Na época, eu estava começando a trabalhar nessa área, né, de comparação de locutores, e eu fiz um estudo das graduações que mais poderiam contribuir para um profissional atuar nessa área de perícia. E eu cheguei à conclusão, de forma muito fácil, inclusive, que a fonoaudiologia estava em primeiro lugar. O aluno de fonoaudiologia, ele tem, durante a sua graduação, cursos e disciplinas que o qualificam muito, né? Ele sai da faculdade com um ferramental, uma série de instrumentos
que podem fazer dele um expert em pouco tempo, né? Claro que a área é muito complexa, ele ainda precisa estudar, precisa se qualificar mais, né? Mas ele tem ferramental para isso, tá? Então, eu acho que eu fui o primeiro fonoaudiólogo da perícia paulista a trabalhar com voz e, por enquanto, o único. E veja que isso é uma distorção que não acontece, ou não acontecia apenas em São Paulo. A Polícia Federal não tem fonoaudiólogos. A Polícia Federal tem apenas engenheiros trabalhando na área de perícia de comparação de locutores. Mas os próprios engenheiros que lá estão, eles já reconheceram a necessidade do fonoaudiólogo, e não só do fonoaudiólogo, porque eles reconhecem essa área como uma área multidisciplinar. A perícia de comparação de locutores, no melhor dos mundos, poderia ser executado por uma equipe multiprofissional. Mas o fonoaudiólogo tem que estar nessa equipe, isso sem sombra de dúvidas. Então, eles já requereram, já há um tempo, né, a inclusão de fonoaudiólogos no concurso. Porém, o trâmite na Polícia Federal é bastante complexo, porque, só para vocês terem uma ideia, exige-se aí a assinatura do presidente da República para tal. Então, é de se esperar que realmente demore um pouco, mas o que temos aí no horizonte, para os novos fonoaudiólogos aí que virão, né, o que temos é uma visão muito boa, a possibilidade de entrar na Polícia Federal, né, de trabalhar inicialmente em Brasília, nessa área, não só para fonoaudiólogos, como para linguistas também. Aqueles que se formam em letras poderão ter a sua oportunidade. Muito interessante. O professor Roberto trouxe uma visão dos institutos de perícia, né, da Polícia Federal, mas eu queria perguntar, e acho que poderia perguntar para a professora Lucilene, existe muita diferença do ramo de atuação entre uma perícia criminal, do instituto oficial, de uma perícia particular, uma perícia na esfera civil, um assistente técnico? Como é que funciona um pouco essa história? Tem campo para atuação? Eu só queria complementar, viu, o Roberto, que a gente tem, né, graças a Deus, né, o Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são 3 estados que já têm vários fonoaudiólogos concursados. Então, lá já existe, né, existe a área, então eles abrem para fonoaudiólogo, né? Nos outros estados ainda a gente tem que passar junto com todos os outros peritos criminais, né, para poder atuar. Na verdade, eu dou aula, né, em alguns cursos de fonoaudiologia, né, assim como o professor Roberto, e a nossa demanda cresceu muito. Então, a gente percebe que os fonoaudiólogos voltaram esse olhar para a perícia, que ainda não existia. Antes, a perícia na fonoaudiologia, ela era muito vinculada à perícia médica, sabe? Então, se você for pensar, nós temos aqui em Campinas, né, eu que estou aqui em Campinas, a gente tem uma professora que ela justamente atua na Justiça do Trabalho com a parte de audição, com perícias relacionadas à audição, então, os trabalhadores e tudo mais. Então, assim, antes a gente tinha muitas especializações nessa área, justamente de audiologia ocupacional, e a questão da voz também, né? Então, a gente passava pensando muito nisso, sabe, Robson? Então, a gente não tinha essa preocupação nas perícias relacionadas a crime, nas perícias relacionadas a assédio, né, nas perícias relacionadas à família, à infância. Então, tudo isso foi crescendo. Eu posso dizer isso porque eu estou na MP há 26 anos e os últimos 10 anos foi um boom a área técnica, em todas as áreas, né? Mas também junto com o boom da interceptação telefônica, né? Então, a gente tem ali várias coisas, vários movimentos na sociedade, o boom da tecnologia, o celular que todo mundo hoje tem. Então, tudo isso fez com que essa área crescesse muito. Como que está hoje a atuação do fonoaudiólogo, né? Nós temos vários colegas que atuam com transcrição de conteúdo, tem muitos que dão treinamento para cartórios, porque hoje a gente tem a questão da ata notarial, né? Então, a ata, ela tem esse poder de ter uma gravação ali transcrita. Então, existem pessoas que atuam na parte contrária. Então, se eu tenho a ata, né, notarial, então eu tenho o trabalho do assistente técnico que vai contestar ou vai fazer uma outra transcrição e vai trabalhar esse conteúdo. A parte de análise de áudio e vídeo, então, é uma prévia, né? Então, quando
a pessoa quer saber se aquilo pode ser usado como prova, muitos casos de separação, de divórcio, a gente já tem situações de colegas comentando sobre, por exemplo, uma pessoa que no leito de morte gravou um áudio ao invés de fazer um testamento. Então, isso tudo vai ter que ser colocado no papel para, né, ser peticionado, e isso na esfera civil. Na esfera civil também tem essas questões de gravações, né, de produtos, banco, telefone. Então, isso tem muito na esfera civil, e eu tenho colegas que atuam em São Paulo, atuam no Rio Grande do Sul, muito em questões de contrato mesmo, de produto. Então, até hoje uma colega me ligou e falou, você não acredita, é a terceira perícia que me chega desta mesma empresa falando, e eu acho que a voz é da mesma pessoa. Eu falei, nossa, daí eu comentei com ela, falei, às vezes é um período em que houve uma fraude ali, né? Então, era uma pessoa que fazia aqueles contratos, né? E desbloqueava cartões. Então, assim, com instituições financeiras, e hoje a gente tem, então, na esfera civil, esse tipo de trabalho. E aí, na esfera criminal, a gente tem mais relacionado às organizações mesmo. Então, eu percebo isso pelo Ministério Público. Então, nós, dentro do Ministério Público, a gente tem uma atuação muito mais voltada para essa questão das organizações, das interceptações, das gravações ambientais, nas questões de extorsão, né, em toda a questão de qualquer situação que tenha vantagem, né, então a gente tem muito isso na parte criminal, e aí o fonoaudiólogo vai atuar como assistente técnico. Nós, com o Roberto, tem alguns casos que o Roberto faz a perícia, né, porque a gente tem no Ministério Público, é bom que fique clara essa visão de que nós somos assistentes técnicos do MP, mas a perícia ela é do Instituto, então a gente só faz na ausência de alguém que não produza aquele tipo de prova. Então, toda vez que tem uma perícia de voz num processo judicial, quem vai fazer é o Instituto, e às vezes a gente acompanha o Roberto em casos que o MP é parte, né? Então, eu acredito que, assim, é legal, talvez, o Roberto falar um pouquinho como que funciona, né? E depois, quando a gente for falar mais sobre o exame em si, de voz mesmo, aí eu posso dizer como que é diferente, né, as nossas situações, porque o Instituto, ele tem toda uma estrutura, e nós, no Ministério Público, a gente funciona como perito judicial, aquele que não tem, né? Ele não tem a estrutura, ele tem que fazer acontecer com as ferramentas que ele tem, né? Então, basicamente é isso. Então, hoje a gente tem vários fonoaudiólogos, né? E várias pessoas que procuram os cursos com fonoaudiólogos para saber, porque embora a transcrição não seja considerada prova técnica, ela é uma parte importante em outras perícias. Então, ela é importante numa análise de uma edição de um áudio, numa análise de uma edição de um vídeo, porque você não vai só analisar a imagem, mas você vai analisar o conteúdo. Então, essas questões de ata notarial, a pessoa transcreve, muitas vezes ela não tem o preparo. Então, esses cursos, eles justamente né, ele traz essa visão geral de como é que você normatiza, como é que você põe nas regras essa transcrição para ela ter um peso maior, né? E a questão da perícia de voz, que é o mais conhecido. Então, o fonoaudiólogo, ele é conhecido como aquele que faz perícia de voz. Mas, na verdade, hoje a gente está conseguindo abrir mais o leque, né, e divulgar mais. Professor Roberto, quer trazer um pouquinho da sua visão do dia a dia do Instituto? Claro. A primeira coisa, eu queria, antes de mais nada, só recuperar um pouquinho a questão dos estados. A Lucilene lembrou muito bem que o Rio Grande do Sul, em termos de perícia, me parece que sempre foi um estado meio de vanguarda, e foi, eu acho que, o primeiro estado do país a ter fonoaudiólogos ali trabalhando ativamente nessa área de voz, inclusive como diretora do setor. Acho que a Cíntia talvez tenha sido, como fonoaudióloga, a primeira diretora ali, sucedida, inclusive, pelo colega Márcio, que faleceu recentemente, né? Depois Santa Catarina, Paraná, temos fonoaudiólogos também, né? Enfim, o fonoaudiólogo vive num momento muito bom. O horizonte, como eu disse, é muito, muito positivo. O rol de atribuições que foi colocado a termo por essa resolução, né, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, resolução 584, é imensa. O fonoaudiólogo pode, inclusive, a Lucilene é prova viva disso, pode fazer exames de documentoscópicos, isso está no papel, né, Robson, que é professor de documentoscopia, terá aí alunos fonoaudiólogos. O fonoaudiólogo pode fazer exame grafoscópico, isso está lá no artigo 4º da resolução.
Então, aqueles que estão hoje ingressando no curso de fonoaudiologia terão, daqui 4 anos, né, amplas possibilidades. Eu acho interessante que, em algumas universidades que eu tenho contato, sobretudo na Unifesp, já começamos a ver, nas turmas de primeiro ano, um interesse um pouco mais crescente, né? Era diminuto, eu via um pouco menos isso nas turmas que se formavam, mas agora parece que a coisa está crescendo, estamos trabalhando para que cresça mesmo. Com relação às estruturas, né, da perícia criminal, como é a perícia nos institutos, bom, nós temos uma estrutura diferenciada, pelo menos aqui em São Paulo, nós temos uma sala de coleta, né? Então, quando existe a perícia de voz, ela é instaurada, o juiz, por exemplo, requisita o Instituto de Criminalística para proceder o exame, o suspeito, preso ou não, ele se desloca até a sala de perícia de voz, e lá a gente faz a coleta da voz dele, mediante, né, claro, a assinatura de um termo. Ele tem que assinar dizendo, ó, eu quero dar a voz, tá? Eu estou aqui confirmando que desejo dar a minha voz como prova. Então, a gente, numa sala acusticamente tratada, faz a captação, a gravação da voz, de forma a ter uma alta qualidade. Obviamente, depois, falando melhor do assunto, nós podemos fazer filtragens e deixar fazer com que essa gravação de voz tenha outros comportamentos, seja parecido, por exemplo, com uma gravação telefônica, enfim, isso é algo um pouco mais técnico que podemos abordar mais tarde. Mas primeiramente coletamos em alta qualidade, né? E é uma coleta longa, normalmente. Por que isso é interessante? Porque muitas vezes, por exemplo, se eu estiver errado, a Lucilene me corrige, mas quantas vezes a Lucilene não foi fazer a coleta, né, em alguns locais que, às vezes, não são muito próprios. Tem um ruído de fundo, tem barulho, tem gente passando... Pelo menos a Polícia Federal, ela narra isso. Às vezes, o local é impróprio. Nós temos essa estrutura. Então, aí há uma primeira grande diferença. E não é todo o Instituto de Criminalística que também tem essa estrutura. Muitos não têm, tá? Então, isso já vem de há quase uma década que essa estrutura foi montada, né? Houve ali a colocação de um DAW, né? Ou seja, uma série de equipamentos como o notebook, a placa de áudio, o microfone que foi previamente estudado para qual o melhor microfone para fazer coleta, qual o melhor notebook para se gravar uma coleta, qual a melhor interface de áudio para se conectar em microfone e notebook para ter uma pureza de som melhor, qual o melhor fone de ouvido, foi tudo estudado. E a partir daí nasceram, em alguns estados, essa sala de coleta e esse DAW, né, que é o equipamento que a gente utiliza para fazer a coleta, tá? Estamos fazendo, nesse momento, então, uma coleta de voz, que a gente vai chamar de padrão, e depois vai confrontar com aquele áudio, que é o áudio questionado. Tá? Eu errei, Lucilene, ou não? Vocês, às vezes, têm que fazer coleta em locais impróprios, barulhentos, presídio e coisas assim? Sim. A gente usa, né, justamente do MP, por não ter estrutura, a gente, quando recebe, a gente faz na sala normal, né, uma sala comum, e a gente só pede para as pessoas que estão próximas evitar conversar, mas a gente não omite, né? A gente deixa todos os ruídos do ambiente acontecerem normalmente para ficar próximo, já diferente, né, do Roberto, a gente busca o mais próximo da realidade, né? Então, a maior dificuldade é que não vai ser uma ligação já com o filtro telefônico, como o Roberto falou, né? Já existe uma diferença entre a coleta com um padrão acústico, né, como disse o Roberto, numa cabine em que você tem toda a vedação, então você tem só a voz da pessoa mesmo sendo produzida, captada ali, e nós não, a gente tem um microfone que a gente usa tudo, a gente grava, né, no software ali na sala mesmo, tranquilo, na mesa, quando a gente vai para presídio, a gente pede para fazer numa sala de administração do presídio, e aí a gente faz uma conversa mesmo no ambiente com todos os ruídos, e a gente procura, né, ficar o mais próximo daquilo que seria o normal, né, um bate-papo normal. Então, a gente só usa mesmo o padrão coletado, né, no nível aí do IC,
quando a gente tem processos com o IC. E aí a gente pede que o material seja fornecido e a gente usa, aí a gente pede também, né, Roberto, quando a gente faz, a gente pede licença para o Roberto, conversa com o réu, né, com o suspeito, e se ele permite que seja novamente gravado, e aí a gente faz fora da cabine. Então, a gente faz 2 coletas no mesmo dia, a do IC, e quando o réu concorda, o advogado, né, que está ali junto, e o réu também diz que não tem problema, a gente tenta gravar pelo menos mais uns 10, 12 minutos numa sala da administração do próprio IC para ficar perto daquilo que a gente está acostumado a trabalhar, justamente porque a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, por isso que eu disse que a nossa realidade é mais próxima do perito judicial do assistente técnico, que é aquele que não tem um instituto, embora eu seja de uma instituição, né, eu não tenho um instituto que me dê todas as ferramentas. Tanto que as primeiras coletas que a gente fez foi com o microfone da Ana, que é a primeira fonoaudióloga do setor, né? Então, hoje não, hoje mudou muita coisa. O MP, com um setor técnico maior, ele buscou novas ferramentas, né? Mas no começo era tudo nosso, né? Então, basicamente, a diferença é essa. A gente se aproxima muito de quem está fora dos institutos oficiais, né? Mas usa desse material, assim como o perito. Isso é bom que a gente fale, né, Roberto? Que é conversando com o perito, que é o dono da perícia. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. A gente pode pedir, acompanhando como assistente técnico esse dia da coleta, e solicitar que seja enviado depois esse áudio da coleta ou não, e a gente também vai ter acesso a esse material, né? Mas a gente sempre tem esse contato com os peritos para fazer essa troca, justamente, né? E a nossa gravação também, olha, quer que a gente encaminhe, né? Então, basicamente, a grande diferença é essa, que a gente faz num ambiente bem mais solto, né? Eu acho que sem dúvidas. Desculpa. Desculpa, é Pois só não, pode complementar. porque são metodologias, às vezes, não absolutamente iguais, né? Uhum. É apenas isso. No caso do IC, por exemplo, nós temos um programa que faz uma comparação automática, e esse programa tem algumas exigências com relação à qualidade do áudio. Então, na nossa metodologia, a gravação é feita assim. Mas é uma questão metodológica, né, Robson? Ah, sim. Eu ia perguntar exatamente isso. Quem está nos assistindo deve estar muito curioso, porque o exame de comparação de voz, ele desperta um interesse das pessoas, né? E vocês falaram de coleta, de microfone, de software, falaram de notebook adequado. É assim mesmo? Então, eu coloco a voz da pessoa no software, eu aperto o botão e aí o computador vai falar para mim se é ou se não é a pessoa. É isso? Resumidamente, eu poderia até dizer que é, porque os programas atuais que fazem comparação automática, né, eles são programas muito bons, realmente, e muito rápidos. Se nós compararmos um programa hoje, automático, né, com um de 10 anos, o de 10 anos levava minutos para processar. Hoje leva segundos. Realmente você vai lá, aperta o botão e a mágica acontece. Porém, está muito claro para a comunidade pericial que programa não faz perícia sozinho. Exige-se, isso em qualquer país do mundo, exige-se que esse programa seja assistido por um perito. O perito que tem que mexer no programa, colocar as vozes, ajustar esse programa, ajustar as vozes de referência, né, e demais questões ali inerentes ao programa. O programa que utilizávamos no IC, e utilizamos por muitos anos, agora está havendo uma transição, uma troca e tal. Mas esse programa existe um banco de vozes de referência e um outro banco de vozes secundário. Então, eu, como perito, tinha o meu banco de vozes secundário, que eu inseria nesse programa antes dele fazer o cálculo automático, né? E isso dava muito mais precisão à resposta. Mas se não houver um perito operando esse programa, né, assistindo isso, eu acho que não é uma boa prática, não é uma boa prática pericial no mundo inteiro. Mas também não é só o programa, né? O programa é uma parte do exame. É como um juiz
que tem várias provas e ele vai sopesar essas provas antes de emitir, né, a sua sentença. Para nós é muito parecido. O programa vai dar uma resposta, a minha análise perceptiva auditiva dará outra resposta, a análise acústica uma outra e a análise linguística uma outra. E, eventualmente, todas essas respostas podem convergir para o mesmo ponto, dizendo é a pessoa ou dizendo não é a pessoa. Tá? Isso faz, inclusive, que a nossa conclusão seja muito mais robusta, né? Agora, existem casos, evidentemente, mais difíceis, onde as nossas análises não necessariamente convergem com tanta força, né? Isso faz a gente suar, né, Lucilene? Isso nos tira o sono, porque estamos mexendo aí com a liberdade de pessoas, tá? A gente costuma dizer que trabalhar com a vida de pessoas, como um médico trabalha, com o patrimônio de pessoas, como o advogado trabalha, e com a liberdade das pessoas, como um perito na área de comparação de locutores, por exemplo, trabalha, é de uma responsabilidade de tirar o sono. Tá? Então, a gente faz, assim, a gente sua, a gente realmente faz o melhor para que injustiças estejam muito ao longe desse tipo de exame. Lucilene, é isso mesmo? Então, quer dizer, além do programa, a gente vai olhar o sotaque da pessoa, vai olhar se ela puxa um pouquinho mais o R para o interior de São Paulo, como eu aqui, ou se tem um R mais parecido de um carioca, se a pessoa fala mais como alguém do Sul, como é que é isso? Qual que é o peso disso? Eu acho, professora Tânia, que o professor Robson já pode fazer perícia, ó. Todo antenado, todo... Adorei. Na verdade, essa semana, não sei se o professor Roberto estava, nós participamos de uma demonstração de um software Tava, né? E enquanto acontecia a demonstração de uma marca X, né, ele estava explicando que você poderia fazer 1 para 1, né, porque a gente trabalha, como o professor Roberto falou, né, a gente tem essa voz do professor Robson e eu tenho o padrão do professor Robson e eu vou comparar, né. Olha, eu tenho a voz do professor Robson, eu quero saber se está nessas 50 ligações, né, então é 1 para N, para um conjunto, né, e quando você quer parear, N para N. E aí, enquanto ele apresentava, eu estava com a Ana, né, porque a gente estava conversando no nosso Teams ali, e a gente só foi perguntando, ela fez alguns questionamentos e outros eu deixei para a gente mandar depois. São perguntas que o fonoaudiólogo sempre vai fazer, né? E se a pessoa estiver gripada? E se mudar a qualidade de voz dela, como é que vai acontecer? Né? Quais foram os testes para se desenvolver esse software com relação a essas situações que podem acontecer? Por exemplo, a gente já teve uma situação que o preso ele veio gritando, né, para chegar disfônico. Então, ele chegou com uma qualidade vocal totalmente diferente. Por quê? Porque ele sabia, ele foi orientado e ele veio gritando e não tinha condições de coletar aquele padrão. Então, assim, quando a gente pensa em voz, é o que o professor Roberto falou, a gente não vai olhar um elemento, um padrão, né? Um parâmetro, uma característica daquela pessoa. A gente vai olhar um conjunto, então a gente não vai olhar só a qualidade. A gente vai buscar isso que o professor Robson estava comentando, quais são os fenômenos linguísticos que envolvem, né? Tudo que ele produz ali que me chama atenção, né? As omissões, as trocas. Então, pensando em metodologia, nós não temos um software no MP, né? Porque esse software que o professor Roberto comentou foi adquirido pelo Instituto, e a gente, né, usa a metodologia possível, que é justamente aqui, até pouco tempo, todo mundo diz, né, que a mais viável, que é justamente a união dessa perceptiva auditiva com a acústica. Então, a gente tem softwares gratuitos que a gente tem acesso, e a gente faz a análise dessa qualidade, né? A gente tem vários protocolos, inclusive desenvolvidos pelos peritos do Rio Grande do Sul, e a gente fez um com o professor Plínio na Unicamp, que até se tornou um livro depois que a gente publicou, e hoje a gente segue essa sequência, a gente olha a qualidade desse áudio, a gente vai ver a qualidade vocal, depois a gente vai ver os fenômenos linguísticos, vai tentar na acústica dizer se esses fenômenos, se os resultados da acústica corroboram os que a gente já encontrou, para poder somar
e aí dizer o quão pesado, quão forte é aquilo, assim como a gente faz na grafoscopia, né, professor Robson? Quais são esses elementos que identificam, né, que separam e diz, é ou não, né, pode ser ou não a mesma pessoa. Então, nós, né, a gente usa o mesmo caminho, né, professor Roberto? A gente faz as mesmas análises, acredito também que o professor Roberto acompanhe praticamente os mesmos protocolos, porque todo mundo que estuda os mesmos, que foram traduzidos e que estão acessíveis a nós. Então, a gente, durante 2 anos, o que a gente fez de diferente foi, com o apoio justamente da Escola Superior do MP, levar casos reais para a Unicamp, porque até então tudo era feito em laboratório. A gente sabe que a academia é muito distante da realidade. Então, o que nós fizemos durante esses 2 anos foi estudar 5 casos com autorização, lógico, né, sem identidade das pessoas. A gente estudou esses áudios para saber, olha, o que tem de ruim, o que tem de bom, o que a gente consegue, até que ponto a gente vai. E nesse protocolo que a gente desenvolveu é justamente isso. Eu tenho uma etiqueta que eu dou para esse áudio e eu digo até onde eu consigo chegar. Então, se é um áudio muito ruim, é um áudio que não tem conteúdo linguístico, a pessoa falou 10 segundos, mas a outra pessoa falou junto, você não consegue separar a voz, né, para dizer que é ela ou não. A gente consegue devolver e falar, olha, senhor juiz, eu tenho um protocolo desenvolvido depois de 2 anos, né, então a literatura me diz que é difícil, né, e o que eu fizer será temerário, né. Então, o que a gente fez foi dar respaldo. E isso foi recente, né? É um livro super recente. O professor Roberto, agora, o ano passado, também lançou um outro, né? Então, assim, o que a gente tenta a todo momento é buscar esse embasamento mesmo científico para dizer o que é não possível para todo mundo, para quem está no Instituto e tem mais ferramentas, e para quem está fora e vai fazer essa análise que a gente diz, né? Esse conjunto. Então, usar o nosso ouvido, a nossa percepção, né? E que também pode ser falha, porque eu posso um dia estar mais cansado, posso não estar tão atento, né? E usar os outros elementos. Por isso que a gente sempre diz que a perícia de voz, ela deve dormir muito, né? Ela deve dormir, pegar no sono, entrar em sono profundo, e aí você retoma justamente porque são vidas, né? E é o que o professor Roberto falou, assim como eu sempre brinco com os alunos, não é um pedaço de papel, é um testamento. Se é um testamento, são bens, se são bens, é patrimônio. Não é uma assinatura, é um contrato. Se é um contrato, ele está vinculado à aposentadoria, é salário. Se é salário, é sustento. Então, a gente sempre está lidando com vida, né? Então, basicamente, a nossa preocupação hoje na fonoaudiologia é unificar e fazer com que os fonoaudiólogos que estão fora dos institutos busquem o que os institutos estão fazendo. Por isso que a gente sempre diz, participem dos congressos de criminalística, participem do interforense, de todos os eventos acadêmicos que envolvam perícia, para saber o que os institutos usam, porque eles estão na ponta, né? Então, o que eles estão fazendo, a gente tem que observar e tentar replicar dentro das nossas possibilidades, né? Então, basicamente é essa. A nossa diferença é que a gente só não complementa todas essas nossas análises com o software, que a gente não tem, né? Mas as outras análises, o caminho é o mesmo, né? Que a gente faz, nós, o professor Roberto. Ô, Lucilene, enquanto você estava falando, eu fiquei aqui pensando. O DNA a gente sabe, não dá para falar 100%. E aí, vocês podem colocar 100% de certeza ali, é 100%, ou vocês ficam ali no 99,9999? Quer falar, Roberto? Quer que eu fale? Depois você fala? Quer começar? É que se a gente chegasse também no 99,999, é 100%, né? Praticamente a mesma coisa. Mas não, isso é um caso muito sério. A conclusão de um laudo pericial de voz é uma coisa complicada, e a metodologia que usamos, embora a Luciana tenha dito, há uma pequena diferença, que é o software, ok, mas basicamente há muita similaridade. E essa nossa metodologia pede, né, que usemos um tipo de conclusão, primeiramente, qualitativo, não é quantitativo. A gente não coloca lá um percentual, uma probabilidade anterior e posterior, até porque isso não é da nossa alçada. A nossa alçada é, no máximo, colocar uma razão de verossimilhança. Nunca possibilidades. Quem tem possibilidade anterior e posterior é o juiz. É ele que sabe disso. A gente não.
E a gente usa uma escala, como eu disse, qualitativa, né? Essa escala qualitativa não apenas nós utilizamos, não é apenas São Paulo, não é apenas o Ministério Público, não é apenas o Brasil, não é apenas alguns países da América do Sul, mas inclui o mundo. Há um consenso aí de utilizar, isso baseou-se aí numa tabela de Champo-Devitt, já um pouco antiga, e depois Erickson propôs essa conclusão um pouco mais tarde, né? E a gente diz o seguinte, olha, essa voz aqui, há uma possibilidade muito forte dessa voz que nós analisamos ter vindo desse suspeito, ou então mediana, ou então fraca, sabe? Se a gente fosse Deus, aí a gente poderia dizer, é da pessoa, ponto final. Mas nós não somos. E nós lidamos com vida, e nós lidamos com Muito liberdade. bom, né, Roberto? Então, com certeza, é mais um trabalho que se soma a outros, né? Então, a perícia, a gente vê muito isso, né? Cada área, né, trazendo o que tem para somar para chegar num resultado, né? O mais próximo do correto possível, né? E por isso que quanto mais análises fazemos, melhor. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, ficar aí adstritos a um programa de computador. Por isso que a análise acústica é importante, a linguística é importante, a percepção auditiva é importante. Não podemos cair num erro, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, os laboratórios Bell, aquele do Graham Bell mesmo, eles desenvolveram uma máquina que hoje a gente entende como uma máquina que faz espectrografia. Era um espectrômetro. Tá? E depois a Key Elemetrics chamou aquilo de sonograph, né? Um sonógrafo. E existiam pesquisadores trabalhando naquilo, mas o Lawrence Kersta, que era um engenheiro, né? Ele meio que tomou conta daquela máquina e começou a dizer o seguinte, olha, quando a pessoa fala algumas palavras, essa máquina aqui faz um espectrograma da fala dela, e pela mancha que ela faz no papel, eu sei dizer se é de tal pessoa ou não, com 99% de certeza. O Kersta dizia isso. E só contextualizando um pouco, na época da guerra, inclusive, nenhuma publicação foi feita, porque isso foi usado pela guerra. E isso não foi uma tecnologia unicamente americana. Os soviéticos também tinham isso. Há publicações, na época, né, que nos levam a entender que eles já conheciam isso. Isso era utilizado, por exemplo, para reconhecer a voz de operadores de navio, para saber que navio era aquele. Então, essa questão de análise de voz já foi usada na Segunda Guerra Mundial, né? Tentou-se amenizar, fazer um pequeno segredo com relação a isso, mas depois da guerra, as publicações começaram a ocorrer. E até a década de 70, o final da década de 70, esse Lawrence Kersta foi totalmente, vamos dizer assim, derrubado. Quer dizer, não dá para se fazer perícia de voz com um elemento só, no caso que ele falava, o elemento acústico. Não dá. Quanto mais, melhor. E só complementando, professora Tânia, né, com relação às conclusões, a gente passou por um período em que, e acho que todo perito que trabalha sabe disso, né? Os juízes esperam da gente o sim ou não, né, professor Robson? A escrita é ou não é do João? Eu preciso decidir, senhor Robson. Como é que o senhor vai me dizer aqui que o senhor não sabe? Então, o que a gente tem feito, né, sempre fez no Ministério Público, é sempre explicar, né, aquele campo considerações finais. Então, ali, a gente mostra, né, quais são esses elementos, por que a gente chegou àquele resultado do fortemente ou do moderadamente, né? Então, a gente evita, a gente não faz laudo inconclusivo, porque a gente sempre tem algo para informar. E a gente diz, olha, se for só esse áudio, se só tiver esse material linguístico, né, o nosso resultado permanece. Então, uma coisa que a gente faz quando a gente trabalha com esse tipo de conclusão é justamente, até hoje, daquilo que me foi apresentado, do padrão que ele me produziu em tal data, ou de que eu tive acesso no YouTube, né, se é um político,
ou, né, seja quem for, porque às vezes a gente usa material do YouTube, né, de fonte aberta, então a gente diz, até hoje, do que foi me apresentado, comparando com esse questionado, eu posso dizer com os elementos que eu consegui, porque muitas vezes você chega num ponto e você não consegue mais avançar naquela análise, né? Então você fica limitado. Como é que você vai olhar toda a questão do sotaque, professor Robson, com 6 palavras, né? É complicado. Então a gente sabe que hoje, inclusive em organização criminosa, antigamente você tinha muito delimitado as regiões, hoje eles migram muito, hoje ele está interestadual, né, na verdade, extra, né, territorial. Então, o que a gente percebe é que a pessoa do Nordeste que às vezes veio e que se instalou, né, em São Paulo, depois foi para o interior, ela vai variar a produção. Então, mesmo estando no interior, em algum momento, a gente estava até comentando isso, às vezes a Ana mesmo, ela é do interior, mas ela mora em São Paulo. Tem hora que ela fala porta e tem hora que ela fala porta. Então, a gente precisa de material linguístico suficiente, de uma amostra grande, eu estou querendo dizer, para conseguir analisar sotaque, analisar variação, né, o quanto eu vario dentro, né, do meu conteúdo linguístico. Então, eu acho que isso é importante. Então, mais importante do que dizer hoje, na perícia de voz, já que a gente segue essa escala, né, com essa pontuação, e a gente diz fortemente, moderadamente, é dizer por quê, né? Então, quais elementos me levaram a concluir que é moderado? O que faltou, então? E às vezes você coloca, olha, uma limitação do material, olha, eu não consegui. E muitas vezes, em alguns casos, eles devolvem para nós, olha, eu consegui mais coisa, olha, tem mais isso. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é como o professor Roberto falou desde o início, é ter esse compromisso de que você tem que suar a camisa, você tem que esgotar as possibilidades e concluir, né, com aquela consciência de que você sabe que é o teu limite. Né? Então, assim, eu vou colocar um fortemente porque vão achar que eu não consegui fazer isso. Não existe isso. Né? Existe o material que você recebeu, o que você consegue construir daquela amostra, né? De elementos comprobatórios e vamos em frente. Se não der, olha, o meu limite é esse. Então, nesta escala, eu atinjo isso. Né? E é um caminho, né, professor Robson, que a grafoscopia também Precisa seguir, né? tem seguido, né? No Ministério Público, a gente já adota isso. A gente faz também grafoscopia dessa forma. A gente faz o campo de considerações e coloca quantos elementos a gente identificou e a gente segue escalas propostas para a grafoscopia também. No início é difícil, as pessoas não entendem, porque elas querem sim, não, ou não deu, né? Uhum. Mas é uma questão de persistência, de insistência, né? E mostrar isso, né? Olha, o que eu construí de elementos são esses. Então, se tiver outras provas, ótimo, junta, né? Se não tiver, infelizmente, né? É Nossa, importante quem está assistindo a gente, e é importante as pessoas entenderem que o método, a ciência, a perícia, pode muita coisa, mas não pode tudo, né? A gente tem uma série de limitações, muitas delas técnicas, né? Mas é muito legal saber que o exame não é simplesmente um software, que existe uma série de outros parâmetros, né? E a gente estava falando um pouquinho agora há pouco sobre sotaque, sobre sobre a porta e tal, e talvez quem está nos assistindo possa ter até pensado, e um imitador? E alguém que disfarça a voz? Nós temos no Brasil personalidades que são super imitadas, Roberto Carlos, Silvio Santos. Como é que fica para comparar alguém que está disfarçando a voz? Dá ou não dá? Ou vai cair naquele caso de alguém que está um pouquinho rouco, vocês mencionaram disfônico e tal? Como é que é isso? Em primeiro lugar, assim, não há perfeição, né? O ser humano, inerentemente, é imperfeito. Então, nenhuma imitação é perfeita. E o perito está ali para descobrir onde está a imperfeição. E ele descobre. Nós temos ferramentas para isso. Primeira coisa, Robson, é que, assim, ninguém consegue utilizar-se do córtex cerebral para se automonitorar o tempo todo. Porque quando a gente fala, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai dirigir um carro, quando a gente é novato ainda, o córtex está em ação. Ó, pise na embreagem, engate a primeira marcha, acelere,
Agora, isso daí é córtex, isso aí é processamento, é automonitoração. Depois de um tempo que você está dirigindo, você conversa com a pessoa, não deveria, mas você conversa com a pessoa do lado, troca a marcha, olha o farol, olha o rádio, olha o celular, manda mensagem no WhatsApp, você faz de tudo, tá? Porque aí a estrutura em jogo é o cerebelo. Então a gente pode entender que um imitador, ele tem que estar botando ali para trabalhar o córtex, tá? Então ele tem que ficar se automonitorando, e ele não está usando, nesse momento da imitação, o cerebelo, não é algo completamente natural, como a fala dele. Então, na coleta de voz, é importante que a gente insista. A gente não pode fazer coleta de 5 minutos, porque 1 hora ele falha. 1 hora ele vai falhar, 1 hora ele vai sair daquele padrão de imitação. Tá? Então, são 2 pontos importantes aí. Primeiro, nenhuma imitação é perfeita. A gente sempre vai achar diferença. E segundo, insistindo-se numa coleta de voz, a pessoa sempre vai escorregar, sempre vai falhar. A coleta não pode ser curta, ela tem que ser longa justamente para isso, para fazer o córtex cerebral cansar, e aí ele escorrega, e aí a gente pega novamente. Bacana, legal. Professor Eu Lucilene, acho que o Roberto já está começando a responder o que eu estou aqui pensando, né? A Lucilene vai complementar, mas o que eu venho pensando e ia colocar para vocês? A questão de banco de vozes, né? Porque uma coisa é você vai lá, você tira o sangue, né, para um banco de DNA, né? Não tem como você realmente, né, mudar o que está lá. E aí eu fiquei aqui pensando, e a voz, né? Vamos trabalhar com banco de voz? Existe? Em que lugar do mundo banco de vozes já existe, ou isso já acontece? E aí eu fiquei pensando, mas aí o cara já fala, não, eu vou lá para um banco de voz, não, eu já vou mudar minha voz, né? Porque se depois tiver que comparar, já não está igual. Então, acho que o Roberto já me deu aí mais ou menos a dica, né, de como pensar em montar um banco de voz, né? E isso me lembrou porque num dos nossos simpósios forenses foi tema de mesa, né? Trabalhar essas questões de bancos, né? De vozes e de tecidos e de DNA, enfim, né? O quanto isso poderia ajudar a agilizar a investigação, né? Acelerar, enfim, esse processo. Mas vamos lá, Lucilene, engata aí na complementação e depois a gente vai aí para eventuais bancos de vozes. Uhum. Na verdade, eu acho que assim como na escrita, o disfarce, né, a imitação, eu acho que é muito difícil, né? A gente sempre sofre muito, né, Roberto? É bem complicado. Existem situações, por exemplo, que a pessoa liga e ela faz um abafamento, né? Então ela foge muito do padrão dela. Ela coloca a mão no telefone. Então, a gente já pegou situações em casos que a gente ficava, poxa, mas tem alguma coisa errada, isso não está normal. A gente sabia que tinha alguma coisa ali diferente, que fugia, né, da qualidade, e isso é muito difícil justamente quando você não tem a coleta, porque nem sempre você vai trabalhar com a coleta. Então, muitas vezes você é chamado para usar uma ligação como padrão para comparar com as demais que são questionadas. Então, você não está vendo a pessoa, você não tem condições de ter acesso a essa coleta. Então, eu concordo plenamente com o que o Roberto falou, e a mesma coisa, eu sempre faço a ponte com a escrita, talvez porque eu faço as duas coisas no MP, né? Mas o disfarce é o nosso sofrimento na escrita também, né, professor Robson? Mas tem o deslize, então você tem ali aquela hora que a pessoa vai se entregar, vai dizer que foi ela que estava tentando, né, disfarçar a própria escrita, assim como a falsificação. E na voz é a mesma coisa, se você tem uma quantidade boa de material, de coleta, ele vai falhar, né? Porque não é algo natural, não é dele, não são variações naturais, né? São modificações que ele faz ali para conseguir produzir. Então, depende muito justamente do material que você está analisando. Então, é o que eu estou dizendo, se você está numa condição de coleta, perfeito, você vai conseguir provocar isso, porque você vai conversar 5 minutos, é só a gente pensar que todo imitador, ele faz as pausas, né? Às vezes até eles dão aquela respirada, inspira profundo, tal, para poder mudar, né? Então, imagina isso numa coleta que você fica ali conversando 10, 20 minutos. Ele não vai dar conta, né? Ele teria que estar muito concentrado, e eles já estão numa situação de exposição, porque a coleta é uma situação de exposição, né?
Então, é muito complicado, mas a gente tem que pensar nisso, que muitas vezes você não consegue chegar numa conclusão que se trata de uma imitação de disfarce, porque você está trabalhando com amostras de um mesmo material, né? Então, eu acho que o que judiaria, né? Vamos usar essa palavra, né? Pensando em judiação mesmo, né? É você não conseguir chegar até o final, porque a sua amostra, ela faz parte do mesmo grupo ali, então fica complicado. A gente já passou por isso, é tenso, sabe? Você quer, mas você diz, não dá porque eu não tenho uma coleta, não consigo ter mais material para dizer isso, realmente não é a pessoa, né, tentando fazer essa modificação, né? Pensando em disfarce também. A professora Tânia falou de futuro, e na esteira disso, eu acabei lembrando de algo muito mais terrível do que um ser humano imitando o outro. Né? O Robson falou de imitações, muito se imita o Lula, muito se imita Roberto Carlos, enfim. Hoje em dia, sintetiza-se vozes a partir de inteligência artificial, ocorre um treinamento extremamente longo, com várias amostras de voz de um personagem, e o resultado final dessa síntese de voz é algo inacreditável. Inacreditável. Tá? Agora, nesse congresso de perícia, que a Lucilene bem lembrou no começo da nossa conversa, vai ser o primeiro congresso brasileiro de fonoaudiologia em que teremos uma sala exclusivamente para perícia. E eu apresentarei lá o início de um pequeno trabalho a respeito de vozes sintetizadas, mostrando a impressionante convergência entre alguns aspectos de vozes criadas em computadores, usando inteligência artificial, e personagens muito conhecidos aí do nosso país. Porém, existem algumas minúcias que a gente pode ainda dizer que, por conta delas, trata-se de uma voz artificial e não da voz original, pelo menos. Mas o futuro, nesse sentido, é um pouco assustador. Eu acho que os peritos têm que começar a olhar isso e começar a se qualificar e trabalhar, porque essa questão de fake, deepfake, é uma coisa séria. Lucilene, eu estava pensando aqui, você estava comentando de alguns casos, né, de algumas situações que o preso veio gritando para chegar disfônico e tal, né? E acho que podemos até ir pensando no sentido de encerrar esse nosso bate-papo, que está muito legal, está muito bacana, muito construtivo, mas o pessoal que está nos assistindo sempre fica imaginando algum caso que vocês possam contar para a gente que tenha sido legal, que vocês atuaram, ou que algum colega de instituto atuou, ou algum caso emblemático, histórico, que vocês queiram compartilhar para o pessoal de casa. Claro. Antes, eu só queria dizer, professora Tânia, que eu acredito que todo mundo que trabalha com voz tem o seu próprio banco de dados na instituição. Então, por exemplo, nós temos amostras de todos os casos que a gente fez, e quando volta, né, às vezes vem um caso que é próximo da mesma pessoa, a gente fala, poxa, já ouvi essa voz, a gente vê que tem. A gente não tem criado esse banco de voz. A Polícia Federal, ela tem um material muito grande, não relacionado a isso, né? É um material, inclusive, que foi material de uma dissertação, de uma tese de doutorado da Unicamp. Eles forneceram, como eles têm policiais de todo o país, então essas pessoas forneceram amostras, eles têm esse material, inclusive uma das alunas do professor Plínio, que é hoje aqui, né, ligado à Unicamp e que trabalha com essa questão, usou esse material. E uma outra aluna do professor Plínio criou um banco com 5 estados, amostras de 5 estados. Então, assim, dentro do MP a gente não tem essa questão do banco. Eu me lembro, inclusive, que numa das primeiras palestras de fono que eu fui, essa colega do Rio de Janeiro, a professora Maria do Carmo, ela apresentou um banco do DENARC, professor Roberto. Não sei se você já viu esse vídeo. O DENARC, né, o Departamento de Narcotráfico de São Paulo, todo mundo que chegava, ele fazia a coleta de voz, só que ele colocava a pessoa sentada com o microfone, e tem um videozinho muito bom, né, e a pessoa falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E aí ela apresentou falando, olha, né, é material, né, e era uma época que eles estavam tirando a foto
era digital, e a voz, mais uma coleta dessas, assim, né? E depois parou também esse projeto, mas veja, né, há muitos anos atrás, como esse delegado já pensava em, olha, eu preciso guardar esse material, porque lá na frente a coisa vai ser diferente, né? Então, talvez o Roberto possa falar dos colegas, porque ele está nos institutos, talvez ele tenha informações, né? Mas o que eu sei é isso, que existe esse banco, que inclusive essas duas alunas, uma utilizou e a outra fez um outro banco de vozes para pesquisa mesmo. Tem outros bancos também para pesquisa, sabe? Se você colocar bancos de vozes, inclusive, quem tiver curiosidade, quiser colocar, tem vários, tem gente que faz de outros países também, você consegue achar bastante coisa na própria internet pesquisando, mas assim, você ter um banco de todas as pessoas que já foram identificadas no estado de São Paulo, no MP, não. O que a gente tem é o material que a gente tem ali separado. Com relação a casos, né, existem várias situações. Então, por exemplo, uma colega me contou uma vez que ela achou o máximo, que ela teve que fazer a perícia de voz, e hoje se usa muito uma própria gravação sua do WhatsApp, que você manda, né, nesse caso, era um casal que estava se separando, e trocaram vários áudios. No momento da separação, ela ficou muito brava, ela riscou, acho que eles tinham uma Ferrari, que era parte da separação de bens, e ela riscou essa Ferrari, e ele mandou vários áudios dela antes, né, num padrão normal ali, como padrão, e os áudios dela gritando, falando que ela tinha riscado sim, então ele queria que falasse que o áudio dizendo que era ela que tinha riscado a Ferrari e que tinha passado no pedágio e que ela, para justamente gerar multa, né, ela vazou o pedágio ali, e ela falou, Lu, olha a situação, né? Olha o tipo de processo. Então, assim, são situações que você acha que nunca vai acontecer, né? No MP, a gente já fez casos muito importantes, né? É que os casos do MP, para a gente comentar, sempre são muito frágeis, né? Mas a gente já fez alguns de organização que a gente teve que entrar em presídio, e que aí você tem que ter muita sabedoria para conversar e explicar o que é a coleta de padrão, porque ele não é, né, obrigado a fornecer. Mas teve um caso que a gente fez que eram 6 pessoas no mesmo processo, e que a gente chamou a nossa atenção, porque quando a gente foi fazer a coleta, um olho, né, dele estava lacrimejando, e aí é o que o Roberto falou. Na fonoaudiologia, a gente começa estudando anatomia, fisiologia, patologia, psicologia. E aí eu comentei, eu falei, olha, eu acredito que ou ele está passando por algum processo de desintoxicação, né, porque ele me parece dopado, talvez seja interessante a gente pedir o prontuário, né, na enfermaria. E foi um caso que marcou muito a gente, porque a gente foi em 3 presídios diferentes, e esse era um dos últimos. Então a gente falou, nossa, que bom, fizemos coleta de todos, tal. E justo esse, ele tinha justamente essa situação, ele estava tomando 3 medicamentos, então ele estava com uma voz totalmente, né? A articulação não era dele, né? A forma como ele pronunciava. Então, era uma situação que a gente sabia que aquele padrão, se a gente coletasse, então a gente conversou com ele, explicou, levou cópia do prontuário médico, e aí vem a visão do todo, né? E não vim coletar a voz, eu vim aqui tentar contribuir com a justiça. A gente levou essa cópia desse prontuário, e 3 anos depois é que ele estava numa outra unidade e a gente foi chamado para fazer, e foi um caso que a nossa conclusão, professora Tânia, a gente teve que colocar todos os elementos, contar toda essa história, para dizer que, ao final, a gente não teria como dizer, né, da qualidade, porque na época dos áudios questionados do processo, ele era usuário de droga. Então, nas ligações, ele estava numa ativação totalmente diferente. Depois ele passou por esse processo, né, desintoxicação, teve depressão e tudo mais. Quando a gente foi encontrar, a gente já estava há 8 anos. Era muito tempo, era um processo que tinha se arrastado muito, e ele tinha sido... Então, a gente não tinha uma amostra contemporânea com aquela época, e os padrões totalmente distintos, qualidades vocais distintas, né? Então, por isso que é importante o estudo, o conhecimento, essa atenção, como a professora falou antes da gente começar até a gravação, né, professora Tânia? Que os peritos hoje em dia acham que é só fazer um curso e atuar, não é, né? É você estar atento a tudo que envolve a perícia. Como eu me comporto numa unidade, como eu consegui esse prontuário, por que eu precisava dele, né? Então, assim, eu sabia que existiam
substâncias que modificariam essa voz, aí entra a importância do que o Roberto falou, da formação do fonoaudiólogo. Então, é um conjunto de fatores. Esse caso marcou muito a gente, porque era um caso muito grande, né? A gente visitou as unidades e, ao final, a gente conseguiu, né, dizer, poxa, a gente fez um trabalho bem bonitinho, porque não tinha condições da gente terminar essa perícia dizendo era a pessoa, né? Então, e como a gente tinha todo esse percurso, tudo isso muito documentado, essas coletas, né, materializadas, então fica muito mais fácil você direcionar. Então, são situações totalmente opostas, né? Uma que chega a ser engraçada, porque a gente sempre diz, cuidado com o que vocês gravam. Hoje ninguém mais quer digitar mensagem, né, Roberto? A gente que é fonoaudiólogo ama isso, é material, né? A gente produz material contra a gente todos os dias. Essas mensagens, eu falo muito para meus filhos, evitem, porque adolescente adora falar do colega, né? Então, a gente não sabe onde vai ser usado. Então, um caso em que um carro, né, acabou virando prejuízo, tadinha, com a própria voz dela, que ela mandava muita mensagem, e um caso totalmente oposto da justiça criminal, né, que envolveu um trabalho mais pesado, né? Muito interessante. Professor Roberto. Eu estava relembrando aqui que nós temos um banco de vozes aqui interessante que foi usado pelo Plínio também, que é a Abracente, que ele fala, é um banco de sotaques, né? E para nós é muito interessante entender exatamente como são os sotaques em cada estado e em cada região de cada estado, porque existem, assim, sutilezas e esses sotaques nos dão dicas, né, de como a pessoa fala, de como o local daquela região fala, mas da cidade vizinha já fala de forma diferente, e falta muito isso no Brasil, né? É um trabalho hercúleo também, né, a gente coletar vozes e analisar sotaques o país é muito grande, né, de cada região, mas temos alguns princípios já de bancos de vozes aí interessantes. O CFPB é o banco de voz da Polícia Federal, está disponível para qualquer instituição, para pesquisa, tá? E com relação a casos interessantes, veja, eu trabalho com muitos crimes, muitos são segredos de justiça, é até difícil falar, mas o que eu posso falar é que, às vezes, a pessoa ela acaba se entregando. Veja que uma vez eu fiz um caso de um homem, né, e ele levou um assistente técnico de defesa dele, um assistente técnico dele, mas, na verdade, era uma mulher, e essa assistente técnica era uma fonoaudióloga. Eu achei interessante a figura dela lá e tal, mas eu nunca a vi numa perícia, mas ela era uma doutora. E aí a gente tem que fazer uma ponderação, né? Que muitas vezes o fonoaudiólogo clínico, como eu disse no começo, ele tem instrumental, tem ferramental para ser um bom perito, mas ele não é um bom perito se ele nunca atuou como perito. Não é pelo fato de ser doutor, em voz, de repente, que ele vai ser um extraordinário, ele pode ser no futuro, mas não que ele seja. E foi o caso dessa moça, que infelizmente, depois da nossa coleta, ela pediu para fazer perguntas a ele, à vontade, inclusive o Ministério Público estava presente, né, nesse dia, mas não era a Lucilene. E ela pediu para o suspeito um A sustentado, que seria um A, depois um E. Aí eu fiquei aqui, na época, né, imaginando, mas por que será que ela pediu isso? No que isso vai contribuir para o rapaz? Enfim, pode fazer. E ele fez, cansei. Tenta de novo, um pouco mais comprido. Aí ele foi, cansou de novo. E o E foi a mesma coisa, e o U foi a mesma coisa. Falei, caramba, o tempo que ele fez essas vogais sustentadas era absolutamente incompatível com os períodos de fala contínua dele. Então, por aí eu comecei o meu laudo, apresentando a simulação dele, né, em relação às vogais sustentadas pedida pela própria assistente técnica dele. No final das contas, a própria assistente técnica, de certa forma, acabou prejudicando. A gente, quando faz um A sustentado, e o fonoaudiólogo pede para fazer um A comprido, como foi o caso dele, a gente faz aí, sei lá, 12 segundos, 15 segundos, 20 segundos,
E isso tem uma relação com o período contínuo de fala. Porque quando eu começo a falar, como eu estou fazendo agora, eu falo um período, falo algumas palavras e paro para respirar. Aí eu falo mais um pouco durante alguns segundos. Esse período que eu falo tem relação com o tempo máximo fonatório que eu meço na vogal sustentada. Normalmente é 1/3, né? E no caso dele, era absolutamente incompatível. Ele falava, ele tinha descargas ali de fala de 20 segundos, mas ele não conseguia fazer uma vogal sustentada por 7 segundos. E isso é cientificamente ali demonstrado no laudo, com todas as referências de pesquisas fonoaudiólogas na área, começaram a desmontar a farsa dele. Até porque durante a interceptação, ele foi interceptado, ele que sempre quis dar uma desperto, ele fazia um disfarce também na voz, né? E nós conseguimos desmontar. E outra coisa muito interessante foi a conclusão do laudo, porque na época o meu laudo concluiu que a hipótese de ser esse suspeito, aquele que emitiu aquelas falas questionadas, era fortíssima. E foi absolutamente igual à conclusão do Ministério Público, fortíssima. Então, houve uma coincidência para você ver. Pessoas diferentes, fazendo laudos, versando, obviamente, sobre o mesmo suspeito, mas com metodologias um pouco diversas, né? E que chegaram a uma mesma conclusão. Tá? Inclusive, isso é um dos grandes paradigmas aí da nossa ciência pericial, da nossa perícia, né? Peritos diferentes têm que produzir conclusões iguais acerca do mesmo caso. E demonstramos isso na prática naquela ocasião. Olha, tudo é muito interessante. Eu gostei muito do bate-papo, aprendi muito sobre perícias fonoaudiológicas, sobre comparação de locutores. Queria dizer que foi um prazer estar aqui com a professora Lucilene, com o professor Roberto. Agradecer também a doutora Tânia por estar aqui nessa oportunidade, mediando nesse bate-papo. Gostei muito e devolvo a palavra para você. Eu aqui agora estou até muito contente, viu, Lucilene? Porque você sabe que aqui o nosso DNA é sempre assim, né? Buscar inovações, nós estamos sendo, né? Sempre podemos ser copiados depois, mas a gente chega, né, inovando. E quando vocês começaram, né, a fala dizendo, né, do quão jovem, né, quão jovem é essa área, né, o que agora está acontecendo, eu fiquei super feliz, porque nós já trouxemos isso para os nossos cursos. Então, assim, a nossa pós-graduação em ciências forenses, ela tem fonoaudiologia forense, né? Uhum. Ela traz isso, né, para aqueles que estão ali fazendo a formação. E para a pós de criminal profiling, né, também nós temos a fonoaudiologia forense, com aquela pegadinha da linguística também, porque a gente está falando, né, num contexto, vamos dizer, mais investigativo, de perfilamento, né? E não só perfilamento criminal, mas perfilamento da pessoa mesmo, né, humano, quer seja em qualquer área que a gente esteja buscando, mas perfilando, vamos dizer, tentando encontrar o autor, né? E aí a fonoaudiologia ali junto, nos ajudando, né? Com a voz, com a fala, com o texto, né? Com a forma, com o sotaque, né? E os psicólogos que estão sempre aqui conosco, eles falam exatamente isso, né, Roberto? Você que é biólogo e que também estuda, né, essa questão toda, é muito mais difícil sustentar mentira. A mentira você tem que pensar nela, né? Você tem que pensar, você tem que gravar, registrar o que você falou, para numa segunda vez mentir do mesmo jeito, né? Então, vocês foram falando e eu fui pensando exatamente aquilo que você falou da voz, né? Como é difícil realmente sustentar. Mas eu fico, assim, muito feliz da gente ter aberto, vamos dizer, esse espaço para a fonoaudiologia forense, para a linguística forense também, de uma forma pioneira. Faço agradecimento aqui, né, à nossa amiga em comum, a Mônica Zarite, né, que foi a grande incentivadora, né, aqui para nós, instituição, trazendo, né, essa área, e a gente só tem a agradecer e dizer que
Nós estamos aí com os eventos desse ano. Com certeza vocês virão aqui para trazer, não é só lá no congresso, não, que vocês vão ter, né? Como a Lucilene falou, pela primeira vez a gente vai ter ali, né, uma possibilidade de trabalhar a fonoforense. Aqui também vocês terão, não só nos cursos, mas nos eventos também. Como já tivemos, né, em eventos passados. Agora, com a volta da pandemia, a gente retoma os nossos eventos presenciais e vamos, com certeza, poder trazer a fonoaudiologia aqui presencialmente. Obrigada, Roberto. Obrigada, Lucilene. Muito bom, né, Robson? Porque Muito você vê bom mesmo. a visão, né, de diferentes instituições e aquilo que a professora Lucilene falou é muito bom, sabe, o Roberto? Porque na grafoscopia, né, nas aulas nossas de carreira, acontece muito isso, né? Porque aí vem o pessoal do Instituto e traz aquele big equipamento, né, professora? E aí os nossos, né, alunos ficam, mas e aí, como é que eu vou fazer, né? Como perito judicial, vou ser nomeado pelo juiz e nunca eu vou ter, né, esse equipamento. É isso, né? É conseguir realmente trabalhar com outra metodologia, mas com condições, com capacitação, com estudo. Então, é isso aí, né? Nós estamos sempre aqui falando a mesma coisa: estudo continuado, educação continuada, não dá para parar. Tem que estudar, tem que se preparar, né? Tem que estar sempre ali prontos para realmente fazer o trabalho decentemente, certo? E a gente quer agradecer, né, Roberto? Porque para a gente que é fonoaudiólogo é uma alegria poder saber, né? Eu estava comentando, acho que faz uns 15 dias, eu falei para a Marinês, aonde nós estávamos e aonde a gente está chegando, porque eu entrei nessa com a Marinês em 2013, né? Eu fiz um curso antes e naquela época, nossa, né? Não se falava, né, Roberto? O Roberto já era fonoaudiólogo, mas não existia isso de ter publicação, de ter livros. E a gente fez esse esforço, sabe, de realmente não, a gente tem que publicar, porque se não está escrito, se não está no papel, não está no mundo, né, professor Robson? Perfeitamente. Então, o rei da documentoscopia. Então, assim, né, eu pensei, gente, tem que publicar, né? E foi a melhor coisa que a gente fez, insistir nisso, porque depois outras obras, né, vieram. O professor Roberto, agora, ano passado, eles fizeram com casos midiáticos um livro muito legal sobre assinatura vocal. Então, a gente está num crescente. A gente está agora com o respaldo do Conselho, que reconheceu, né, e todo esse esforço de quem está aí há 10 anos falando, olha, vamos colocar isso no papel, vamos participar de congresso. Então, agradecer imensamente a oportunidade de falar que a área existe, que os fonoaudiólogos têm, sim, né, capacitação para atuar em diversas áreas aí, né? Agora a gente tem aí um grupo forte que tem se interessado cada vez mais pela grafoscopia, então, e tem a parte de face também, que a gente não falou nada, né, professor Roberto, mas nós temos fonoaudiólogos também que trabalham nessa parte de face também. E então agradecer muito, agradecer a oportunidade, né, bater papo com vocês é sempre muito bom, rever, né, o Roberto também, que é um querido, é muito bom, então agradecer demais, e vamos em frente, estudando sempre. Eu agradeço também imensamente o convite, fiquei muito feliz de estar aqui, conversar, rever amigos, né? A professora Marinês realmente foi uma pioneira nessa área, não é fácil. A Lucilene também vem carregando aí a bandeira da fonoaudiologia há quantos anos, né? Representando a fono, como ela disse, em todos os congressos desde então. Vai ficar para os anais da fonoaudiologia, né, Lucilene? E hoje a gente já começa a ver também uma coisa interessante, muitas ligas surgindo, já reparou? Nas faculdades, né? Então, eu falei, por exemplo, Universidade de Goiânia, Universidade Federal do Espírito Santo, própria Unifesp, ligas de perícia, né? Então, com fonoaudiólogos, a fonoaudiologia também encabeçando muitas dessas ligas, eu fico muito feliz. Eu sou mais novo, tá? Mas a Lucilene é uma das pioneiras também, nesse sentido. E, como eu disse, no final do ano teremos aí o Congresso Nacional de Fonoaudiologia, e
espero que daqui a uns 20 anos, né, Lucilene, você possa ter até uma sala lá, Sala Lucilene Casumbá. Ah, é Né? mais fácil a Marinês, eu acho. Estandartes aí, também, porque são pessoas realmente que levaram muito nas costas e com coragem a fonoaudiologia forense no país. Sim, sim. Obrigada, querida. Todos nós, né? Eu falo que realmente ali foi um celeiro, né, Lucilene? Ela Uhum. realmente tem muito mérito, né? E a gente conheceu a fono forense por ali, viu, Roberto? A Mônica vindo, né, junto nos cursos, né, com vocês, né, Lucilene? Então, Uhum. ali o pessoal muito, muito competente, muito bom, e daqueles que realmente persistem em fazer coisas boas, isso que é muito bom. Muito obrigada mesmo, com certeza nós vamos voltar aqui com outras falas, viu, Lucilene? A questão da face é muito legal, muito intrigante, eu sei o quanto que o fonoaudiólogo estuda face, estuda músculos, né, faciais aí, e muitos já, né, muitos trabalhando também nessa área, muito legal, vamos voltar a falar assim. Muito obrigado, Robson, obrigada mais uma Obrigado pelo vez, convite. tá? Muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui. Até mais. Até. Até, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. 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 Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau.